GPancast, o podcast do servidor público. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao GPancast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e hoje vamos tratar sobre um assunto que repercute muito dentro das prefeituras. Vamos falar sobre honorários de sucumbência. Então, o tema de hoje, honorários de sucumbência na gestão pública, legalidade, riscos e impactos. Nós sabemos, né, que tem muitos entes públicos se deparam com pedidos de pagamento, rateio, incorporação dos honorários por procuradores, advogados. Então, para nos ajudar um pouco mais, para entender como funciona, se pode entrar ou não no rateio, ali na folha daquele servidor, se tem direito, se não tem, nós recebemos o Eduardo Franco da Silva. Ele é contador, especialista em gestão pública e sócio-diretor aqui da GPAM. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo novamente aqui. Obrigado, Gisele. Mais uma vez, estava devendo essa visita aqui para esse podcast já faz algum tempo, né? Vou aproveitar aí essas horas desse dia para conversarmos sobre esse assunto. Então, para começar, vamos tentar entender um pouco mais essa palavra, né, grande, né? Honorários de sucumbência. O que isso significa? O que são os honorários de sucumbência? Bom, Gisele, na verdade, o advogado, né, quem milita na área jurídica, sabe muito melhor e entende e compreende o que se trata o honorário. Os honorários têm os honorários advocatícios previstos, né, na legislação, mas no Estatuto da OAB, e também tem os honorários de sucumbência. Esses honorários de sucumbência são estabelecidos pelo Poder Judiciário na medida em que o... Vamos pensar assim, estamos falando de advogados de prefeitura, então a prefeitura está com uma questão judicial, a partir do momento que ela é vencedora da causa, o judiciário determina um custo de honorários da parte devedora. E esse direito previsto em lei, nós veremos na sequência com mais detalhe, ele deve ser rateado aos advogados, tá? Então, basicamente, é esse valor dessa demanda que o juiz determina que pague ao vencedor da causa. E ela acaba sendo destinada ao advogado público ou procurador municipal. Entendi. E esses honorários, a quem que eles pertencem? Ao advogado, aos procuradores ou ao ente público? Exatamente. A legislação estabelece que o honorário pertence ao advogado. Isso está lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Embora na administração pública, todo pagamento, toda concessão, nesse caso especificamente também, é necessário observar o princípio da legalidade. Portanto, já é uma previsão na própria lei federal mesmo que o ente, o ente municipal deve estabelecer isso em legislação própria, estabelecer os critérios, periodicidade do pagamento, a forma do pagamento e principalmente quem terá o direito, se só os advogados que atuarem nas causas ou se todos os advogados e procuradores que integram o quadro jurídico da prefeitura. Entendi. E como que deve ser feito esse pagamento, esse rateio, desses honorários? Bom, o pagamento, ele sempre deve observar o que a legislação municipal estabelece. Nós temos experiência de municípios que já estabeleceram na lei municipal que, por exemplo, parte do valor da ação, né, aquela determinada pelo juiz, que a gente denomina aqui de honorário, parte dela vai ser para custeio, por exemplo, de livros, biblioteca da área jurídica. Isso nós já vimos. Isso mais antigamente.
Agora, o que a gente vê mesmo são o rateio 100% para os advogados, tá? E esses pagamentos, eles são feitos automaticamente, conforme o dinheiro é creditado, e Uhum. aí é dividido de forma igualitária entre todos aqueles que a lei previu, tá? Conforme eu disse anteriormente, ou só os advogados que atuam na causa, ou entre todos aqueles que integram o quadro jurídico da prefeitura. Então, pode ser dessa maneira, por exemplo, pingou no caixa o honorário, já distribui. Ou mensal, pega-se tudo que pingar e for que ingressar de valor, de recurso, e aí esse rateio é feito e paga, por exemplo, na folha de pagamento uma vez por mês. Uhum. Tá? Essa possibilidade também é possível. Aí o ente é quem vai determinar isso. Exatamente. O ideal é que a legislação discipline os critérios, regras e, como eu disse, quem tem Uhum. direito. Tá? E Uhum. estão estabelecendo dessa forma como se dará o pagamento, já traz uma segurança para o gestor saber em qual momento que deve disponibilizar esse dinheiro para o detentor do direito, né, que são os advogados. Então essa lei tem que vir bem estruturada, né, para não restar dúvidas e nem falhas, né, nesse sentido. É muito importante, Gisele, que a lei seja feita com cuidado, cautela, com assessoria jurídica e técnica, principalmente. Uhum. Porque nós também aprofundaremos mais aqui na sequência, e é um alerta que a gente gostaria muito, estava com essa ânsia de compartilhar com nossos clientes e internautas e ouvintes do YouTube, que é a preocupação que nós temos sobre a forma de criação dessa verba, criação Uhum. da, da parcela, muitas vezes dá-se um nome para ela, dá uma característica remuneratória, e isso é muito perigoso. Sim. Tá? E principalmente na questão do registro dela também na contabilidade. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Do ponto de vista contábil e orçamentário, como que esses honorários eles devem ser tratados? Gisele, basicamente, isso desde sempre, quando a GEPAM nosso trabalho de conscientização e orientação aos clientes, nós sempre fomos favoráveis ao registro extra-orçamentário, tanto da receita como da despesa. E por que disso? Porque esse valor, ele não é uma arrecadação do município. Uhum. Diante disso, não há por que nós darmos a ele uma característica de receita orçamentária e ela circular no orçamento público. Tanto é que ela é uma causa que é custeada por quem perdeu na justiça, e a prefeitura é uma mera intermediária desse valor até o destinatário final, que é o advogado, aquele que atua na causa ou aquele que integra o corpo jurídico da prefeitura. Uhum. Portanto, não há por que você dar uma entrada nessa receita como orçamentária, porque é mais dificultoso ainda na hora de destinar esse valor. Porque para você pagar para um servidor público uma verba, qualquer valor, seja com denominação de vantagem, gratificação, ela precisa de lei também. Uhum. E aí você acaba dando destinação de uma verba que poderá ter assim essa característica de remuneração Uhum. para outros fins, inclusive. E aí todos os reflexos e consequências que um salário Sim. acaba proporcionando nas contas da prefeitura. Então, só para concluir, é importante sempre deixar claro isso. Nós somos favoráveis que esse valor seja extra-orçamentário, tanto a receita como o pagamento dele se dê de forma extra. E não importa se o pagamento será feito por meio da transferência financeira ou bancária direto para o advogado ou na folha de pagamento também, tá? Isso não interfere em nada na forma da classificação orçamentária desse valor.
Tá, e essa remuneração ela pode, integrar esse valor pode integrar a remuneração dos advogados? Como que funciona? Qual o cuidado que nós temos que ter? Aí que tá, Gisele. É, essa questão essa resposta tem muito a ver com a explicação que eu estava fazendo na questão anterior. Por quê? Porque, no caso, a pergunta que a Gisele me faz é se esse valor deve integrar a remuneração do servidor. Então, não automaticamente. Se você seguir aquela regra que eu estava explicando anteriormente, de classificar tudo extra-orçamentária, ela não será nem receita e nem despesa com pessoal, por exemplo. Então, a ideia é que sempre seja extra-orçamentária. Mas há quem entenda que esse valor tem que ser orçamentário. E aí, o que acontece? Toda aquela problemática que eu estava explicando anteriormente. Você registra orçamento, aí para você dar uma saída de recurso orçamentário, você precisa de lei, seja para o rateio do honorário, para pagamento de Uhum. gratificação, para um abono, para qualquer tipo de vantagem. Isso está Princípio da não legalidade, tem o sempre. princípio da Uhum. legalidade sempre, e aí, conjuntamente lá com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, combinado com o parágrafo 1º do artigo 169 também, que diz que todas as vantagens elas têm que ser fixadas ou estabelecidas por lei, seguindo um critério de observância na LDO, precisa ter dotação orçamentária, e nós já vamos para a questão da lei de Uhum. responsabilidade fiscal, precisa ter impacto orçamentário, enfim, o complicador é bem maior quando se adota essa prática, e é por isso que nós entendemos que essas parcelas, esses valores, devem sempre ter esse tratamento extra-orçamentário, para não impactar na remuneração, para não impactar nos gastos para o pessoal e depois também não vir os advogados reclamar ou pleitear o reflexo desses valores, por exemplo, num 13º salário, que é o que é muito comum agora, né, No nos finais final de do ano. ano Uhum. nas prefeituras. Inclusive, já é a minha próxima pergunta. Se há reflexo dos honorários de sucumbência na folha de pagamento e na lei de responsabilidade fiscal. É aí que tá. Veja bem, o importante, só complementar a questão anterior, que independentemente da maneira como for classificada a receita e a despesa, o honorário ele é considerado para fins do teto remuneratório do advogado e o procurador público, perfeito? E aí vocês sabem que o teto remuneratório do procurador e advogado ele não respeita o teto dos servidores em geral. Até aí tudo bem, correto? Porque enquanto a maioria observa o teto do prefeito, os advogados e procuradores, eles observam o teto do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, tá? E Uhum. no caso aí o percentual é de 92,5% do teto dos ministros do STF, tá? Isso é importante deixar claro, porque por vezes as pessoas até pensam que o fato de não colocar na folha ou não criar a verba vai retirar esse valor do cômputo total, mas não tira, tá? Independente da forma como for classificado, ele deve ser considerado para teto remuneratório, seja pago mediante transferência financeira bancária ou pago na folha, tá? Mas é importante sempre observar esse teto aí para não extrapolar o limite, tá? Se extrapolar o limite, tem que fazer o famoso abate-teto, que vocês sabem, podendo até pagar nos meses seguintes os valores que deixar de ser pagos, tá? Referente ao honorário. O que não pode é pagar acima do teto. Aí na questão dos honorários ingressarem na folha, a gente volta um pouquinho ao que a gente já falou. O fato de deixar como extra-orçamentário, você evita todos esses transtornos. Mas é sabido também
que a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, ela tem incentivado os municípios a registrar esses honorários como receita orçamentária e classificá-los como uma despesa orçamentária, inclusive com inclusão nos gastos com o pessoal. Então, essa é uma orientação que a CNM dá aos seus municípios, e a partir disso a gente já teve conhecimento também de empresas que fornecem sistema de software contábil, também acabam indo nessa onda de orientar seus clientes a fazer dessa maneira. E o que a gente tem a dizer? É que não há obrigatoriedade, a gente mantém a nossa posição sempre para que esses valores não circulem no orçamento, não entrem nos gastos com o pessoal e muito menos depois sejam um objeto aí de requerimento para ter reflexos em férias e 13º, por exemplo. Então, nesse caso, a gente entende que há duas maneiras a seguir. Tem a que a GEPAM orienta, tratamento extra-orçamentário, mesmo que figure na folha de pagamento. Não tem problema nenhum, mas será extra-orçamentário. Observará apenas o teto remuneratório. Não terá reflexo em mais nada. Agora, se alguém entender que a conduta orientada pela CNM e algumas empresas aí de software recomendam que é a correta, saibam que isso terá os reflexos que nós tentamos evitar para os nossos clientes. Porque daí vocês terão que incluir na folha de pagamento, ela vai ser computada nos gastos com o pessoal e, inevitavelmente, no final do ano ou por ocasião das férias, ela refletirá na remuneração desses direitos. Entendi. E eu acho que o maior medo de todo gestor é o apontamento do Tribunal de Contas, né? A gente trabalha o ano todo para não sofrer esses apontamentos. Esse tema costuma ser apontado pelo Tribunal de Contas? Gisele, seguindo toda essa contextualização que nós fizemos, o que eu tenho conhecimento é que o tribunal ele exige a previsão em lei, Sim. é o princípio da legalidade, e a questão da observância ao teto. Tá? Uhum. Nessa questão que nós estamos aqui tratando e dando um enfoque maior, que é na questão contábil orçamentária, confesso que eu não vi assim apontamento do tribunal obrigando que se faça desse jeito ou desse jeito. Tá? Fica Uhum. muito na autonomia e fica na discricionalidade do gestor mesmo, tá? Uhum. Porque não há uma exigência. Seria um extrapolamento ali do tribunal, né? Também. É sabido que no âmbito da União, a tabela lá de fonte de receita, de classificação, ela prevê o honorário de sucumbência. Mas trazer isso para o município não vejo como algo salutar, até por conta de todas essas razões que nós estamos expondo aqui. O valor ele não deve circular no orçamento, porque a prefeitura é uma mera intermediária entre o repasse do valor que Uhum. ela recebe da causa para passar para o advogado. Então, não tem motivação nenhuma. E vou além. Se o município optar por colocar na folha de pagamento, com reflexos e saiba também que ele terá incidência de encargos. Então, se você é um município que tem regime seletista, você pagará cota patronal sobre esse valor, geralmente são valores elevados, e terá também o fundo de garantia. Para quem tem regime próprio, aí não tem problema, porque essa parcela não é uma parcela permanente, certamente não será incorporada com base no que manda a Constituição e a própria legislação do regime próprio. Mas, pensando em quem é seletista, em que todos os valores pagos entram na base de cálculo da contribuição previdenciária e trabalhista, certamente incidirá INSS e Fundo de Garantia também. Então, Fundo de Garantia. Então, perceba só, o impacto é muito grande nisso. Tá? Além das consequências, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem que fazer o impacto orçamentário,
entrará no combo das despesas, se estiver no limite já dos 54, de repente, ou chegando no limite prudencial, saiba que esse valor vai impactar nessa situação também desfavoravelmente para vocês. E aí tem os reflexos também da férias, 13º, e aí é bom trazer esse assunto aqui, porque provavelmente você que está aí nos acompanhando já deve ter ouvido alguém apresentando, algum sindicato apresentando decisões judiciais favoráveis ao advogado e pedindo que o teu município paga reflexo 13º, né? Imagino que você já tenha recebido isso. Nós temos um sindicato aí que, se não me engano, é da região ali do litoral sul paulista, e eles começam a levar essas decisões aí aos municípios, tentando de uma forma pressioná-los a pagar 13º dos honorários de outras localidades. Mas é bom esclarecer aqui para vocês, ficarem atentos, inclusive, porque esse sindicato ele usa no processo judicial dele decisões de municípios que criaram a verba como despesa orçamentária. Tá vendo que isso tem relação com o que nós conversamos anteriormente? Uhum. Então, se você cria a despesa orçamentária e inclui na folha e é o teu gasto pessoal e ela é criada lá como uma vantagem, gratificação, seja lá qual a denominação for dada, saiba que depois essa pessoa tem direito lá de reclamar o reflexo do 13º. Aí sim, né? E é nesse sentido que esse sindicato se apega, de certa forma, ele se utiliza de decisões que foram favoráveis num contexto de uma Sim. localidade, mas tenta levar isso para Como outros regra. em que a regra Uhum. não é a mesma. Exatamente. Então, hoje nós tratamos sobre os honorários, né, as sucumbências aqui, e eu queria saber de você uma mensagem final em relação aos cuidados, a estarmos atentos à melhor instrução, em como nós devemos nos precaver para futuros apontamentos ou irregularidades e talvez também pedidos, como foi mencionado na questão anterior, de reflexos no 13º, nas férias e assim por diante. Exatamente. O município, primeiramente, ele tem que agir com cautela e sempre observar o princípio da legalidade. Primeiramente, ver o que sua lei municipal diz. Se sua lei municipal disciplina de uma forma diferente, de repente o município, o gestor, pretende alterar uma, uma determinada metodologia ou regra, basta alterar a legislação, tá? Não faça nada sem estar autorizado em lei. Não quer dizer que se tem uma lei autorizando de uma forma, você não possa mudá-la, para mudar toda uma rotina também. Então, saiba disso. É importante ter esse apoio jurídico também e o apoio técnico, tá? Uma empresa de consultoria, quem é cliente da GEPAN, fique à vontade aí para solicitar nosso apoio. Estamos sempre à disposição e sempre tratamos desse assunto, principalmente em épocas do ano que se aproxima o pagamento do 13º. Então, nesse caso, a gente sabe do lobby que o gestor público acaba passando nas prefeituras com requerimentos de advogados, de repente a Procuradoria Jurídica começa a fazer uma certa pressão no gestor para considerar esses valores, mas o que a gente deixa de orientação mesmo é que não faça nada levado pela emoção ou pressão. Uhum. Peça um respaldo, se atenha e se apegue à legislação que existe no município, e se ela disciplinar de forma que assegure ao gestor tomar decisão com segurança, mesmo que em detrimento dos advogados, a gente pede que siga a lei e evite esse problema de pagar algo não previsto na lei, que daí pode trazer muito mais dor de cabeça depois, com possíveis ações de improbidade, crime de responsabilidade ou devolução de recursos até mesmo com apontamento do Tribunal de Contas.
É isso aí. Então, hoje nós tratamos sobre o assunto de honorários de sucumbência, um assunto que sempre está em pauta, né? Sempre acaba passando aqui pelos consultores da GEPAN. Então, eles passam a estudar constantemente tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês ativem o sininho de notificação no canal para curtir ali a nossa página. A GEPAN está no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Se você está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube, saiba que você também pode nos assistir pelo Spotify, tá? Fiquem à vontade para colocar perguntas, sugestões, críticas construtivas ali na área de mensagens logo abaixo do vídeo. Eduardo, agradeço sua presença, agradeço o estudo, a disponibilidade e espero revê-lo em breve aqui no nosso quadro no GEPANcast. Combinado, Gisele. Desculpa a demora aí, espero que a próxima vez não se alongue tanto, né, nosso encontro novamente. É isso aí. Surgiram, então, novos temas para que a gente possa trazer um debate saudável para todos vocês, tá bom? Então, eu agradeço a participação de vocês, espero revê-los aqui nas nossas redes sociais, @GEPAN Gestão Pública. Contamos com a presença de vocês. Até um próximo episódio. Até mais. Tchau, pessoal. GEPANcast, o podcast do servidor público.